A cidade perdida de Petra. Segredos. Revelado Petra, a lendária cidade esculpida nas rochas do deserto da Jordânia, é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes e enigmáticos do mundo. Conhecida como a Cidade Rosa, devido ao tom avermelhado de suas pedras, Petra foi a capital do reino nabateu, uma civilização que floresceu entre os séculos IV a.C. e II p.C. Sua localização estratégica, no coração de rotas comerciais antigas, e sua arquitetura única, combinando influências nabateias, helenísticas e romanas, fizeram de Petra um centro de riqueza, cultura e inovação. Abandonada por séculos e redescoberta no início do século XIX, a cidade continua a intrigar arqueólogos, historiadores e visitantes com seus mistérios e segredos. Este artigo explora a majestade de Petra, a história dos nabateus, os segredos recentemente revelados por escavações arqueológicas, sua importância como patrimônio mundial e dicas práticas para quem deseja visitar este destino inesquecível. Revelando a majestade de Petra, o Sikh, a entrada monumental. A jornada para Petra começa com uma caminhada pelo Sikh, um desfiladeiro estreito de cerca de 1,2 quilômetros de comprimento, cercado por falésias, que se elevam a mais de 80 metros de altura. Este corredor natural, formado por forças tectônicas, foi habilmente adaptado pelos nabateus como a principal entrada para a cidade. As paredes do Sikh são adornadas com canais de água esculpidos, altares votivos e nichos religiosos, evidenciando a engenhosidade e a espiritualidade nabateia. A caminhada pelo Sikh é uma experiência quase mística, com a luz do sol filtrando-se pelas fendas e criando um jogo de sombras que prepara o visitante para a visão deslumbrante que o aguarda. Ao final do Sikh, surge o Al-Hasne, ou Tesouro, o monumento mais icônico de Petra. Esculpido diretamente na rocha, o tesouro é uma fachada de 40 metros de altura, com colunas coríntias, frisos detalhados e uma urna central que, segundo lendas locais, esconderia um tesouro faraônico. Embora sua função exata permaneça incerta, possivelmente um túmulo ou templo, a precisão de suas esculturas e a harmonia de seu design refletem a sofisticação dos nabateus. O mosteiro, um templo nas alturas. Outro destaque de Petra é o Ad-Deir, ou mosteiro, um templo monumental localizado no topo de uma montanha. Acessível por uma trilha íngreme com mais de 800 degraus esculpidos na rocha, o mosteiro é ainda maior que o tesouro, com uma fachada de 47 metros de altura. Sua localização remota e a vista panorâmica do deserto ao redor sugerem que era um local de peregrinação ou culto. A simplicidade de suas decorações, em comparação com o tesouro, indica uma possível construção posterior, mas sua grandiosidade permanece inegável. Escalar até o mosteiro é um desafio físico, mas a recompensa é uma conexão íntima com a espiritualidade e a engenhosidade nabateia. O tesouro e seus mistérios. O tesouro, além de sua beleza arquitetônica, é envolto em especulações. Arqueólogos acreditam que uma câmara secreta pode estar escondida sob a estrutura, mas escavações são limitadas devido à fragilidade do local. Inscrições e símbolos nabateus encontrados na fachada sugerem que o monumento tinha um significado religioso, possivelmente ligado ao culto de deuses como Dushara, o principal deus nabateu. A combinação de elementos helenísticos, como frontões triangulares, com motivos locais, como capitéis nabateus, demonstra a fusão cultural que caracterizou Petra. Os nabateus, mestres do deserto. Origens e sobrevivência no deserto. Os nabateus eram um povo semita, provavelmente originário da Península Arábica, que se estabeleceu no sul da Jordânia por volta do século IV a.C. Inicialmente nômades, eles se tornaram sedentários e construíram um reino poderoso, com Petra como sua capital. Sua habilidade em sobreviver no deserto árido
foi fundamental para seu sucesso. Os nabateus desenvolveram sistemas avançados de gerenciamento de água, incluindo cisternas, barragens e canais, que capturavam as raras chuvas e garantiam o abastecimento durante longos períodos de seca. Essa engenhosidade permitiu que Petra se tornasse uma cidade próspera em um ambiente hostil. Arquitetura e influências culturais. A arquitetura nabateia é uma das mais distintivas do mundo antigo, marcada pela escavação de edifícios diretamente na rocha. Além do tesouro e do mosteiro, Petra abriga centenas de túmulos, templos e casas esculpidos, muitos com fachadas ornamentadas. A influência helenística é evidente nas colunas, frontões e frisos, enquanto elementos locais, como altares escalonados e capitéis em forma de chifre, refletem a identidade nabateia. Essa fusão cultural resultou em um estilo arquitetônico único, que não apenas impressionava os visitantes da antiguidade, mas também resiste ao teste do tempo. A língua e a cultura nabateia. A língua nabateia, um dialeto aramaico, foi registrada em inscrições encontradas em Petra e em outras regiões do reino. Embora muitos textos tenham sido decifrados, a compreensão completa da língua permanece um desafio, limitando nosso conhecimento sobre a cultura nabateia. As inscrições revelam aspectos da religião, comércio e administração, incluindo referências a reis nabateus, como Aretas IV, e a práticas funerárias elaboradas. A religião nabateia era politeísta, com ênfase em deuses como Dushara e Al-Uzza, frequentemente associados a elementos naturais como montanhas e fontes. Segredos ocultos de Petra. Descobertas arqueológicas recentes. Nos últimos anos, avanços em tecnologias como imagens de satélite e escavações não invasivas revelaram novos aspectos da vida nabateia. Em 2016, arqueólogos descobriram uma plataforma cerimonial enterrada perto do centro de Petra, sugerindo a existência de rituais públicos que antes eram desconhecidos. Outras escavações encontraram evidências de bairros residenciais, oficinas de cerâmica e até jardins ornamentais, indicando que Petra era mais do que um centro cerimonial ou comercial. Era uma cidade vibrante com uma sociedade complexa. Sistemas de gerenciamento de água. Um dos maiores feitos dos nabateus foi seu sistema hidráulico. Canais esculpidos nas rochas transportavam água da chuva para cisternas subterrâneas, enquanto barragens protegiam a cidade de inundações. Estudos recentes mostram que esses sistemas eram altamente sustentáveis, permitindo que Petra suportasse uma população significativa em um deserto. A precisão dos canais, alguns com inclinações mínimas para garantir o fluxo constante, demonstra um conhecimento avançado de engenharia hidráulica. Petra e as rotas comerciais. A localização de Petra, no cruzamento de rotas que conectavam a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo, a tornou um hub comercial crucial. Os nabateus controlavam o comércio de incenso, especiarias e seda, acumulando grande riqueza. Caravanas de camelos atravessavam o deserto, trazendo mercadorias do sul da Arábia e do Golfo Pérsico para Petra, onde eram redistribuídas para o Ocidente. Essa posição estratégica não apenas enriqueceu os nabateus, mas também os expôs a influências culturais de todo o mundo antigo. Petra, hoje, um patrimônio mundial. Preservação do legado cultural. Petra foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1985, reconhecendo sua importância histórica e cultural. Esforços de preservação, liderados por organizações locais e internacionais, focam na proteção das estruturas contra erosão, intempéries e o impacto do turismo. Técnicas modernas, como mapeamento 3D e monitoramento por drones, ajudam a identificar áreas vulneráveis, enquanto projetos comunitários incentivam a participação local na conservação. O impacto do turismo. O turismo é uma faca de dois gumes para Petra. Por um lado, gera receita essencial para a economia jordaniana,
e financia esforços de preservação. Por outro, o grande número de visitantes, cerca de 1 milhão por ano, coloca pressão sobre as frágeis estruturas de arenito. Caminhos desgastados, poluição e vandalismo são desafios constantes. Autoridades locais implementaram medidas como limitar o número de visitantes diários e promover o turismo sustentável, mas o equilíbrio entre acessibilidade e conservação permanece delicado. O futuro de Petra. O futuro de Petra depende de pesquisas contínuas e novas descobertas. Tecnologias como radar de penetração no solo podem revelar estruturas ainda enterradas, enquanto estudos interdisciplinares, combinando arqueologia, antropologia e climatologia, prometem aprofundar nossa compreensão dos nabateus. Projetos de restauração também buscam recuperar áreas danificadas, garantindo que Petra continue a inspirar gerações futuras. Explorando Petra. Um destino imperdível. A experiência de explorar, a pé. Explorar Petra a pé é uma aventura inesquecível. Além do SIC, do tesouro e do mosteiro, a cidade oferece outros tesouros, como o Teatro Romano, com capacidade para 7.000 espectadores, e a Rua das Fachadas, repleta de túmulos ornamentados. Caminhar pelas trilhas menos conhecidas, como a que leva ao alto lugar de sacrifício, permite descobrir vistas panorâmicas e altares antigos. A escala de Petra, com mais de 800 monumentos espalhados por 264 quilômetros lineares, exige pelo menos 2 dias para uma visita completa. Horários e estações do ano. A experiência em Petra varia com o horário e a estação. Pela manhã, a luz suave destaca os tons rosados das rochas, enquanto o pôr do sol cria sombras dramáticas. O inverno, novembro a fevereiro, oferece temperaturas amenas, ideais para caminhadas, enquanto o verão, junho a agosto, pode ser extremamente quente, exigindo cuidados com hidratação. Visitas noturnas, como o evento Petra à Noite, iluminam o SIC e o tesouro com velas, criando uma atmosfera mágica. Dicas para planejar a viagem. Para uma visita bem-sucedida, planeje com antecedência. Acomodações. A cidade de Wadi Musa, próxima a Petra, oferece hotéis para todos os orçamentos, de albergues a resorts de luxo. Transporte. Petra é acessível de Amman, cerca de 3 horas de carro, ou Aqaba, 2 horas. Ônibus turísticos e táxis estão disponíveis, mas alugar um carro oferece maior flexibilidade. Ingressos. O Jordan Pass, que inclui entrada em Petra e outros sítios, é uma opção econômica. Roupas e equipamentos. Use sapatos confortáveis, roupas leves e leve água e protetor solar. Guias. Contratar um guia local pode enriquecer a experiência, especialmente para entender o contexto histórico. Conclusão. Petra é mais do que um sítio arqueológico. É um testemunho da criatividade, resiliência e visão dos nabateus. Suas fachadas esculpidas, sistemas hidráulicos e posição estratégica contam a história de uma civilização que dominou o deserto e conectou o mundo antigo. Apesar dos séculos de abandono, Petra continua a revelar segredos, graças a escavações modernas e tecnologias avançadas. Como patrimônio mundial, enfrenta desafios de preservação, mas sua beleza e mistério permanecem intactos. Para os viajantes, visitar Petra é uma jornada ao passado, uma chance de caminhar pelos mesmos caminhos que mercadores, reis e peregrinos trilharam há milênios. Com planejamento cuidadoso e respeito por seu legado, a Cidade Rosa continuará a encantar e inspirar por gerações.